Por que Marianne Beckmeyer fez justiça com suas próprias mãos? Em 6 de março de 1981, em uma sala de tribunal meio vazia no Tribunal Distrital da cidade de Lübeck, Marianne Beckmeyer olhou para o homem que estava sendo julgado, Klaus Grabowski, que fez parte de seus pesadelos por meses. Então ela tirou a pistola semi-automática que escondeu ao entrar na corte e atirou no homem, nas costas, cerca de 8 vezes. Ele morreu no 6º disparo. O que fez Marianne fazer justiça com suas próprias mãos? Por que Marianne Beckmeyer atirou nele? Porque, infelizmente, um ano antes, Grabowski matou a filha dela. E quais seriam as consequências que ela enfrentaria por causa disso? Marianne teve uma infância complicada, cheia de problemas. O pai dela era um alcoólatra que havia sido parte do Waffen-SS, o braço militar do partido nazista. Quando seu pai foi embora, Marianne sentiu que finalmente estava livre de seus abusos, mas sua mãe acabou se casando com outro homem abusivo. Marianne era uma menina de espírito livre, que não se sentia pertencente àquela família, entre aspas, conservadora. Isso acabou gerando conflitos entre ela e seu padrasto, que era um tirano, que batia nela e a humilhava. A mãe dela colocava toda a culpa dos problemas da família em Marianne e acabou a expulsando de casa. A primeira gravidez de Marianne aconteceu aos 16 anos de idade. Ela teve uma criança, mas fez a difícil escolha de entregar o bebê para adoção, já que não tinha condições de criá-lo. Aos 18 anos, ela ficou grávida novamente, dessa vez de seu namorado. Ainda que inicialmente ela tenha decidido ficar com a criança, depois de seu nascimento, ela passou por uma experiência traumática que também a obrigou a dá-lo para adoção. Ela saiu da escola alguns anos depois e começou a trabalhar como garçonete em um restaurante chamado Tipaza, onde ela teve um relacionamento de idas e voltas com o dono do estabelecimento, Christian Berthold. Logo depois, ela engravidou de Christian. Dessa vez, ela queria ficar com a criança, pois sentiu que tinha os meios de cuidar dela, mas Christian não queria se comprometer. Foi então que ela decidiu criar Anna, sua filha, sozinha. Marianne foi muito amorosa durante a infância de Anna, mas não era capaz de cuidar dela o tempo inteiro. Ela frequentemente levava a criança para o bar, mesmo que ela fosse muito nova, e o patrão do restaurante passou a conhecer e a amar a menina. Mas Anna ficava muito sozinha pelas ruas enquanto sua mãe estava trabalhando. Marianne até pensou em entregar a menina para pais adotivos, falando sobre isso com vizinhos, mas isso acabou não indo para frente. Em 5 de maio de 1980, depois que Marianne e Anna tiveram uma briga, a menina decidiu não ir para a escola e foi vagar pela cidade, planejando ir na casa de amigos. No caminho, ela foi surpreendida pelo seu vizinho, Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos de idade que a sequestrou. Ele decidiu manter Anna em cativeiro em sua casa por algumas horas e acabou a estrangulando. Ela foi colocada em uma caixa de papelão que foi enterrada na margem de um rio da região em uma cova rasa. Quando Marianne chegou em casa, não havia nenhum sinal de Anna. Ela registrou o desaparecimento no começo da noite. Na tarde seguinte, uma mulher chegou atordoada na delegacia e denunciou Klaus Grabowski, seu noivo. Ele confessou a ela ter matado uma jovem menina que já tinha ido algumas vezes no apartamento do casal brincar com seus gatos. O nome da menina era Anna. Quando a polícia chegou na casa de Grabowski, ele não foi encontrado em nenhum lugar. Ele havia recolhido o corpo de Anna e deixado um bilhete para sua noiva, pedindo que ela o encontrasse em um bar naquela noite para conversar. A polícia então esperou no bar e quando Grabowski chegou, eles o prenderam. Meu nome é Gabriel e se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Klaus Grabowski já tinha um passado complicado. No ano de 1973, ele tinha violentado uma garota de apenas 6 anos de idade e também foi acusado de tentativa de assassinato. Mais tarde, no ano de 1975, ele foi acusado de violência sexual contra 2 jovens meninas. A avaliação psicológica dele mostrou que ele era viciado em um instinto sexual anormal e era consideravelmente limitado em suas habilidades de controlar isso. Por conta dessa avaliação psicológica, ele foi enviado para um centro de tratamento psicológico em vez de ir para a prisão.
Alguns anos depois, foi dada a ele a opção de ou se submeter a um controverso procedimento que o castraria quimicamente ou permanecer mais tempo na instituição de tratamento. Ele escolheu o procedimento e foi liberado pouco tempo depois. Não foi feita mais nenhuma avaliação psicológica depois disso. 2 anos depois, Grabowski se submeteu a um procedimento para reverter a castração e aumentar sua testosterona, para supostamente começar uma família com sua noiva. Na época do assassinato, sua testosterona estava no mesmo nível de antes do procedimento original. Ao conversar com a polícia, Grabowski alegou que não tinha tocado a menina de maneira inadequada e que a matou depois de tentar dar uma bronca nela, dizendo que ela o ameaçou e que o acusaria de violência sexual caso ele não lhe desse dinheiro. Ele também alegou que usou as meias de sua noiva para estrangular Anna. Quando a polícia contou a Marianne sobre o assassinato de sua filha, ela não conseguiu ter nenhuma reação. Estava completamente destruída. No funeral de Anna, alguns dias depois, ela tocou Pink Floyd na igreja. Em segredo, ela jurou vingança. Estava disposta a retribuir todo o sofrimento que sua filha tinha passado antes de deixar esse mundo. O julgamento começou depois de insuportáveis 8 meses. No começo do julgamento, Marianne foi forçada a ouvir os depoimentos e as descrições a respeito de sua vida e de sua filha. Foi alegado que Anna praticamente cresceu nas ruas, que sua mãe era uma garçonete em um bar, que trabalhava até tarde da noite e que não cuidava da menina. Marianne ficou com o coração partido e furiosa. No segundo dia do julgamento, Marianne aparentemente escutou errado algumas coisas que Grabowski conversou com seu advogado. Ela achou que ele faria uma fala no dia seguinte, e sabendo das alegações que ele fez a respeito de Anna, Marianne não estava disposta a aceitar isso. No dia seguinte, naquela sala de tribunal meio vazia antes de ser aberta ao público, Marianne entrou pela sala de audiência e o criminoso já estava sentado. Ela se aproximou tranquilamente dele e, quando ninguém esperava, atirou em Grabowski pelas costas. Ele faleceu lá mesmo. Ela estava em uma espécie de transe, mas parecia se sentir feliz por ter feito justiça. Também se sentia frustrada por não ter podido atirar de frente e olhar para a cara do monstro que tinha tirado a vida de sua filha. Esse se tornou um dos casos mais famosos de vingança na Alemanha. Muitas pessoas apoiaram o que Marianne fez com o assassino de sua filha. E durante aquele julgamento que se seguiu, várias pessoas fizeram doações a um fundo em nome de Marianne para pagar os custos judiciais. Ela decidiu dizer aos investigadores que não estava completamente consciente do que estava fazendo naquele momento. Foi pedido a ela que escrevesse em uma folha de papel para que a escrita dela pudesse ser analisada, para realmente saber se ela estava em transe ou não. Foi aí que ela escreveu algo que deixou todos surpresos. Escreveu: "Eu fiz isso por você", juntamente com os 7 coraçõezinhos que simbolizavam cada ano que a menina tinha. O julgamento foi bastante noticiado e o rosto de Marianne estava estampado em todos os jornais. O Bart Paza foi investigado e tudo sobre a vida de Marianne foi assunto nas alegações feitas no julgamento. No final, ela foi sentenciada com 6 anos de prisão por assassinato, mas foi liberada depois de 3 anos. Marianne se mudou para Lagos, na Nigéria, e se casou com um professor alemão. Eles acabaram se divorciando e ela dedicou grande parte de sua vida ajudando pessoas em um hospício na Sicília. Quando ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas aos 46, ela retornou para Lübeck e um amigo filmou as últimas semanas de vida dela antes dela ser colocada para descansar ao lado de sua filha Anna. Obrigado por assistir Casos Investigativos. Se você gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber vídeos futuros.